Olá, doutora Simone, aqui da Oral Sim Implantes de Ananindeua, e nós vamos começar o Momento Saúde Oral Sim. Hoje a gente tem a presença da psicóloga, psicoterapeuta, gerontóloga, Ariane Araújo, e nós vamos conversar hoje sobre o impacto da depressão na saúde bucal. Oi, gente. Bom, sintomas gerais de depressão que a gente costuma identificar são desânimo, apatia, sensação de inutilidade, muito sono, pouco sono, muita fome, pouca fome, ideação suicida, ou seja, até visualizar e pensar em formas de como atentar contra a própria vida. Poxa, Ariane, então realmente eu tive a iniciativa de te chamar aqui hoje para a gente conversar sobre esses sintomas, esses sinais, porque justamente eu já falei algumas vezes aqui, em relação a isso. Eu recebo muitos pacientes, Ariane, que eles... a primeira coisa que eu observo é que eles chegam com a mão na boca, E eles já dizem para mim assim, doutora, eu morro de medo de dentista, com a mão na boca, não querendo conversar comigo, mal querendo abrir a boca para eu examinar. Então, assim, lá na Oral Sim, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação geral. A gente começa pela avaliação, a gente sempre analisa um raio-x, então eu sempre passo um tratamento completo para ele, e a gente tem muita essa dificuldade com esses pacientes, que já chegam com a mãozinha na boca. Então, assim, eu queria que tu tentasse explicar um pouquinho para a gente, o que isso pode acarretar, Muitas vezes eles choram, Nossa. Doutora, poxa, eu já estou há muito tempo nessa situação, eu não sei mais o que fazer. Então, assim, o que a gente pode fazer para que essa situação melhore? Como é que a gente pode agir com esses pacientes? Certo. Bom, o que acontece? Como a depressão é uma doença, é um transtorno de humor, essa oscilação do humor faz com que a pessoa fique muito suscetível a mudanças. E que tipo de mudanças que podem, inclusive, afetar a saúde bucal? Por exemplo, a gente percebe que o paciente deprimido, exatamente pelo fato dele não ter condições de cuidar de si a contento, ele começa a ser negligente com a sua saúde, com o seu autocuidado. E isso incluiria também o ato da escovação. Certo. Então, fica até difícil da gente ter um parâmetro muito certo, muito fixo no que diz respeito a pessoa deprimida começa a ficar negligente com a saúde bucal, ou uma dificuldade com a saúde bucal também pode acarretar e piorar os sintomas da depressão. E é importante a gente levantar essa questão, essa reflexão, para que os profissionais da saúde, de maneira global, possam dar suporte uns aos outros. Exatamente. Eu sinto essa dificuldade, assim, muitas vezes, em até lidar com eles, até onde eu posso ir, até onde eu posso perguntar a respeito do que trouxe aquilo. Geralmente eles me dizem com muita espontaneidade, sabe? Poxa, doutora, naquela época, eu converso muito isso com eles, naquela época a gente, qualquer dorzinha, já estava tirando dente, já estava colocando prótese, eu até brinco, doía só uma vez, Doía, já tirava. Então isso é muito comum, principalmente dos pacientes que vêm do interior. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, uma humanização, porque uma reclamação muito recorrente deles é que eles foram em outros profissionais. Sim. E às vezes os profissionais faziam brincadeiras de mau gosto. Nossa, você tem que escovar o dente, você tem que... Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esses pacientes, Eu vejo que a autoestima deles está muito abalada. Então a gente tem que ter aquele cuidado de explicar o passo a passo, como que a gente vai fazer para trazer esse sorriso de volta, E como é que a gente pode conversar com eles, Ariane, assim, sem ser muito indelicado, para tentar fazer com que essa autoestima melhore, não tocar muito. Muitas vezes eu tenho essa dúvida. Eu pergunto o que aconteceu. Será que ser invasiva? Exatamente. Bom,
É para isso que voltamos ao tratamento global, a questão da anamnese. No momento da anamnese, quando você começa a fazer aquele questionário de perguntas sobre a saúde do paciente, você começa. Como era lá atrás? Quem inseriu você nos cuidados com a saúde? Quem escovava os dentes com você? Quem dava banho em você? Em que momento você começou a ganhar autonomia? No sentido de você conseguir fazer como se fosse um passo a passo, mesmo que seja mental, e aí vem a sensibilidade, a técnica, todo o estudo do paciente, no caso do profissional, no sentido de orientar o paciente e começar a traçar um histórico com ele de que eu não posso avançar daqui, no sentido de aqui eu chego num nó da vida da pessoa. E aí você solicita um profissional específico, porque é muito comum, e a gente sabe o quanto a própria questão da medicina aborda isso. A gente tem a geração 1001, né, Simone? E a geração 1001 é uma geração que usa prótese, é uma geração que hoje, eu imagino que seja boa parte do teu público que busca os implantes, exatamente para sorrir. E o que é o nosso sorriso? É a janela da nossa alma. Com certeza. Por isso que pessoas deprimidas, mesmo que você não seja profissional, mas você tem a capacidade, você tem a real possibilidade de olhar para a pessoa e ela te passa uma coisa pesada, ela te passa uma sensação muito ruim, ela te passa todo aquele desânimo, aquela desesperança. E ela não sorri, porque ela não, além dela não ter condições reais de sorriso, ela talvez também não tenha o sorriso que ela imagina, que seja um sorriso não necessariamente o ideal, mas o sorriso possível. Sim, eu sempre falo isso, às vezes eu já abordei isso em alguns vídeos, que o sorriso saudável não é só aquele sorriso que está ali bonito, que tá da pessoa que consegue mastigar da forma correta, da pessoa, né, que está com os dentes saudáveis, que está sem cara e tudo. O sorriso saudável é aquele que a pessoa dá com espontaneidade, sem vergonha de estar sorrindo, de abrir aquele sorriso, eu gosto de dizer, o sorriso de Mega Sena, você ganhou na Mega Sena, né? Então, eu sempre falo isso para os pacientes, que a gente, né, tem que tentar trazer essa autoestima. Eles chegam muito para baixo, com muita vergonha, às vezes choram, contando a história, dizendo o que está acontecendo. E nós, da Orocim, a gente tem essa sensibilidade de tentar entender o que é que está acontecendo, né? Justamente para encaminhar esse tratamento, explicar o passo a passo, por que ela chegou naquela situação, o que a gente tem que fazer para recuperar não só a mastigação, é muito importante. Às vezes os pacientes chegam, Ariane, dizem assim, eu quero arrumar os dentes de cima, sendo que ele quase não tem dente de baixo, né? Então, eu entendo... Aquela ideia que porque aparece a arcada superior e não aparece a inferior? Exatamente. Eu sempre friso na mesma tecla. Eu entendo a sua questão estética. A gente pode resolver a estética primeiro, mas quando dá. Na funcionalidade também. Exatamente, porque não adianta a gente só devolver a estética à pessoa se ela não se alimenta direito. Isso também eu queria te perguntar. Se a pessoa não se alimenta direito, isso também vai interferir. Com certeza. No humor, Sim, porque a alimentação, ela não tem só a função de prover o alimento, mas também de nutrir e disponibilizar as calorias, os nutrientes necessários. Não à toa que, por exemplo, com crianças, a gente tem aquela preocupação do complexo vitamínico, com o idoso também a questão do complexo vitamínico, de você fazer exames com frequência, com a regularidade devida. Para quê? Para ver o que é que seu organismo carece. E independente de ser algo específico para a saúde bucal, a gente pode realmente ampliar essa reflexão no sentido de a pessoa que não dorme bem, não come bem, não tem satisfação na vida pessoal, não tem satisfação no trabalho, não tem condições, não tem uma rede de apoio, não tem uma rede de amigos. Essa pessoa gradualmente, em potencial, tem todos os pré-requisitos para um adoecimento.
Com certeza. Eu sempre costumo falar isso. A nossa saúde, ela vai começar pela boca, porque é onde a gente começa a digerir os alimentos. Você conhece o mundo pela boca. Exatamente, né? É o primeiro reflexo, exato, a primeira do fase ser humano. do ser humano é a oralidade. Com certeza. Então a gente sempre, né, tem que ter esse entendimento, essa sensibilidade de passar para o paciente, explicar para ele da importância. Infelizmente, a saúde bucal é muito negligenciada pelos próprios pacientes. Então, assim, a gente tem que tentar mudar essa visão, mostrar para ele que não é só estética, que também a gente tem que levar em conta a função, senão ela não vai se alimentar da forma correta e pode acabar adoecendo também, né, Com certeza. Ariane? Então, poxa, eu queria te agradecer a sua presença aqui. Foi muito legal a gente esclarecer essa questão, né, de como que a saúde bucal está associada aos distúrbios psíquicos, né? Como é que a gente pode melhorar. Então, a gente sabe que realmente está tudo muito interligado. Com certeza, né? Simone. Então, a gente precisa realmente ter essa sensibilidade, saber conversar com o paciente, saber explicar, principalmente esses que chegam muito, né, envergonhados. E para mim, Ariane, assim, a melhor parte do dia é quando eu consigo, quando a gente entrega os trabalhos, que eles dão aquele sorriso, né? Às vezes a gente sabe que espontâneo. Exatamente, é um tratamento um pouco longo, que a gente tem várias etapas a ser cumpridas, mas o mais satisfatório é quando a gente finaliza, né? Que a gente vê que, nossa, e eles abraçam a gente, e eles beijam e dá presente, não sei o que, a gente vê, para mim, é a maior satisfação do mundo. Isso também me faz bem, né? Então, às vezes eu me questiono, às vezes eles chegam lá, poxa, doutora, eu não me sinto bem, dentista. Então, a gente tem todo esse trabalho de desmistificar essa imagem, né, que o dentista tem. E sempre com esse cuidado, né, no psicológico, tudo. Então, poxa, Ariane, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço. A gente vai deixar os contatos da doutora Ariane aqui. Se você quiser, né, sabe que alguém está com algum problema, alguma questão, né, querendo resolver, que não está conseguindo, de repente, né, resolver sozinho, a gente sabe que a psicologia, né, ajuda muito, né, nessas questões. Todo mundo merece uma terapia. Os pacientes costumam brincar que a gente tem que estar no bebedouro. Pois é. Eu que agradeço imensamente a Simone na figura da Oralciana Nanindeua. Foi um prazer estar aqui e estou à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada e não se esqueça, né? A Oralciana Nanindeua é a sua referência em implantes dentários.